Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sentindo meu coração de vir contar um testemunho. É, um testemunho da minha filha. Eu tenho uma filha, uma adolescente. E há uns anos atrás a gente passou por alguns momentos muito complicados com ela, em questão de saúde. Ela começou aparecendo pelo corpo urticárias, coceiras, coçava muito, ela inchava da cabeça aos pés. E isso deixava a gente muito, muito mal. Passando em médicos, em alergistas, e nenhum médico descobria exatamente o que estava causando aquilo. Fazendo os exames e nada de descobrir. Quase toda semana eu tinha que ir para emergência com ela para tomar corticóide na veia, porque só assim o inchaço passava. E foi um período muito difícil, a gente não dormia direito, não conseguia dormir preocupada, porque ela inchava às vezes até a língua dela. Então, e os médicos acabava que deixava a gente um pouco mais preocupados, porque eles falavam, chegou ao ponto do médico falar comigo, uma médica, que se eu não descobrisse que a minha filha tinha, que eu poderia perder ela. E aquilo foi muito desesperador. Nossa, eu fiquei muito desesperada. Porque eu tava correndo atrás, estava fazendo consultas e exames e nada de descobrir. E aí, até que um determinado dia eu tava muito angustiada. E eu orei ao Senhor, pedi a Deus que Ele colocasse no nosso caminho, né, um médico que fosse diagnosticar ou que passasse o exame ideal, que fosse descobrir a causa daquela situação que a minha filha estava passando. E aí eu fiz aquela oração, e no mesmo dia eu fui até um mercado. E aí uma pessoa que trabalha lá, já conhecida, me perguntou se já, como a minha filha estava, que todo mundo que via conhecido perguntava, porque as pessoas ficavam assim, assustadas quando via ela. E então a pessoa me perguntou, e eu falei que não, que ainda não tinha descobrido. E aí aquela pessoa foi e falou que a esposa dele ia passar num especialista. E que se eu quisesse, era um alergista que ia ver com a esposa dele para passar o contato para mim, depois que ela fizesse a consulta, que se ela gostasse da consulta, que ela passaria para mim. Aí eu falei, não, eu quero sim, né? E aí, quando foi mais tarde, a esposa dele me mandou contatos, que gostou muito da consulta com o médico, era muito bom e tal, e a gente ficou conversando. E aí eu resolvi marcar a consulta com aquele médico. E aí, naqueles dias, no dia da consulta, era na parte da tarde, já de manhã eu já fui pedindo a Deus para abençoar aquela consulta. E eu, antes de sair, eu orei e falei pro Senhor exatamente assim. Eu falei, Senhor, eu vou naquela consulta, mas quando a gente colocar o pé naquele consultório, que o Senhor coloque o seu pé primeiro. E que o Senhor dê sabedoria para aquele médico, para ele, ou a gente sair de lá ou com um diagnóstico, ou com um exame que vai descobrir exatamente o que ela tem, porque já tinha um ano que a gente estava nessa luta. E aí a gente foi, e quando o médico foi fazer o atendimento, ele, ele perguntou, né, o motivo da gente estar lá, e quando eu falei o primeiro sintoma da minha filha, os demais foram ele que foi falando, eu só confirmava. E ele foi me perguntando coisas até da infância, se ela sentia, tudo coisas que a minha filha já sentia. Eu não precisei falar nada, a não ser o primeiro sintoma. Ele que foi complementando e eu só confirmava que sim. E aí, ao finalizar a consulta, ele falou comigo, falou, olha, eu vou passar um exame para ela, mas vai ser só para confirmar mesmo, porque eu não posso diagnosticar sem ter a certeza do exame, mas eu tenho 90% de certeza do que ela já tem. E eu vou até passar a medicação, e já passou a medicação para ela, e passou os exames. Eu saí de lá do consultório praticamente com o diagnóstico e com o exame. Eu pedi para Deus uma das coisas, né? Que eu saísse com o diagnóstico ou com o exame que fosse
falar, descobrir. E eu saí com os dois. Eu saí tanto com diagnóstico praticamente e com exame. Queria confirmar. E, e naquele dia eu fui, providenciei já os exames, tudo. E a minha filha foi diagnosticada depois de um ano. Um ano inchando, um ano de urticária. Ela coçava muito, muito, assim. O corpo inteiro, coçava, ficava dolorido. Se fosse dar um abraço nela, ela reclamava porque doía. Num simples toque, ela sentia dor. E aí naquele dia, graças a Deus, ela foi diagnosticada. E o médico falou, olha, não tem uma cura, assim, mas é com o tempo. Tem gente que fica um ano sentindo, tem gente que fica 2, mas tem gente que fica 20, 30 anos. Então vai da pessoa. Mas eu fiquei com muita fé de que minha filha ficaria bem daquelas crises, porque era muito forte, eram todos os dias, todos os dias, todos os dias. Todos os dias a minha filha inchava, todos os dias minha filha empolava o corpo inteiro. Não tinha, às vezes não tinha espaço para colocar nenhum dedo entre uma urticária e a outra. Tanto que ela empolava e inchava. E o médico falou, olha, daqui 3 meses vocês vão voltar para poder aumentar a dose da medicação dela. Só que não foi necessário, com os 3 meses, aumentar a dose. Ela tomava todos os dias a medicação, agora já não toma mais. Já tem um ano dessa consulta e a minha filha toma uma vez ou outra quando necessário, mas já não tem mais tanto assim. E eu lembro que no início do tratamento, passando mais ou menos um mês que tinha começado o tratamento dela, a medicação não estava servindo. A medicação não servia para ela, não tava servindo. Os primeiros dias foi, foi nesse, os primeiros dias foram da medicação. O remédio foi fazendo efeito direitinho, mas passaram alguns dias, o remédio já não estava fazendo efeito. Era como se ela não estivesse tomando. E aí eu lembro que tive que levar ela para emergência. Aí tentavam pegar a veia dela de todas as formas, tentaram até nos pés e não conseguiam. Não conseguiam pegar a veia. E aí o médico falou, olha, a gente vai dar medicação oral para ela novamente, mas se ela não melhorar, a gente vai ter que mandar ela para o hospital para ser medicada, vai ter que raspar um pedacinho do cabelo dela para fazer a medicação na cabeça. Vai ser a única forma da gente conseguir. E aí a minha filha já bem assustada e já muito dolorida, ela é bem branquinha, já chegou em casa com os braços azuis. E ela tomou a medicação e quando foi no finzinho da tarde, ela começou a empolar de novo, empolando bastante. E aí ela já começou a chorar, porque ela já ficou com medo, né? E aí eu olhei pra ela e falei, filha, levanta. Ela tava deitada no sofá, eu falei, levanta, você vai tomar essa medicação. E hoje foi o último dia que você foi pra emergência para tomar essa medicação na veia. A partir de hoje, essa medicação vai servir nunca mais. Nunca mais você vai precisar ir pra emergência para ficarem furando você por causa disso. Aí ela levantou e falou, tá bom, mãe, eu creio nisso. Gente, ela tomou a medicação não estava servindo. Com 30 minutos aproximadamente que ela estava medicada, começou a melhorar. E aquele dia foi o último dia que a minha filha foi no médico por causa desse problema. Nunca mais teve necessidade de levá-la. As palavras têm muito poder. Se você fala com fé, né? Ali eu em um momento de que seria de desespero, como era antes, como eu costumava ficar desesperada quando ela via ela mal, eu acabei vindo uma força que eu falo que foi de Deus, e aquelas palavras elas não saíram de mim, e eu falo que foi o próprio Espírito Santo que colocaram elas na minha boca, porque foi o último dia que a minha filha precisou ser socorrida com emergência, né? Deus é muito bom. Deus é muito bom. Já passaram assim um ano e a minha filha tá bem, graças a Deus a minha filha tá bem. Raramente
ela ainda coça às vezes um pouquinho, mas já não mancha o corpo como manchava, já não incha como inchava. Cada vez está menos, 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 e eu creio que muito em breve minha filha não vai sentir mais nada, mais nada. Então talvez você esteja passando por um problema difícil também, talvez você esteja indo de um lado para o outro, em busca de um diagnóstico, né? Ou talvez você já tenha um diagnóstico e talvez não seja um diagnóstico bom, né? Mas fique em paz, coloca nas mãos do Senhor, coloca nos pés do Senhor, porque o que pra gente não tem mais saída, o que pra gente não tem mais solução, pro Senhor tem. Pra Ele não tem empecilho, pra Ele não tem o impossível, né? Mesmo que às vezes no momento difícil a gente desanima, a gente se desespera, né, de ser humano, né? É muito falho, né? A gente acaba desesperando. Mas tenha certeza que o Senhor está com você, se apegue a Ele. E, e Ele tem o tempo dele também de agir, né? Às vezes a gente quer no tempo da gente, mas Ele tem o tempo dele. E sempre tem algo por trás de cada coisa que a gente passa. Eu falo que eu mesmo, quando eu via os meus filhos doentes, eu me desesperava muito. Podia ser uma gripezinha, uma coisa simples, que eu sabia que era simples, mas eu entrava em desespero, eu não dormia. Eu ficava à noite é, levantando para olhar eles. É, e, mas no fundo era um trauma que eu tinha por causa dos meus avós que me criaram. A minha avó adoeceu e quando ela veio a óbito eu tinha 7 anos de idade, e quando eu completei 15 anos, com o meu avô, perdi meu avô. Em menos de 3 meses que ela adoeceu, eu perdi ele. Então acho que meio que ficou em mim esse medo, né? Adoeceu, vai acontecer algo grave. E Deus usou essa questão, esse problema que a minha filha passou para me curar disso, porque hoje eu tenho paz nessa questão, não entro mais em desespero. Às vezes até o meu esposo fala, até mesmo no período que a minha filha estava passando, por isso que a gente estava passando por isso com ela. O meu esposo falava: como você consegue ficar calma, como você não consegue desesperar, como você consegue ver ela assim e ficar em paz e ficar tranquila. E eu falava: é Deus que dá forças. Eu tenho que ficar calma para passar calma para ela, eu tenho que ficar tranquila para passar tranquilidade para ela. Se eu me desesperar, ela vai se desesperar mais ainda. Então, Deus usou daquela situação para curar traumas que eu tinha lá da minha infância. Então, eu prefiro pensar que tudo tem um propósito de Deus, né? Às vezes não é fácil, às vezes a gente está passando por um momento muito difícil, mas o Senhor tá com a gente, Ele não larga da nossa mão, mesmo quando a gente às vezes acaba entrando em desespero mesmo e talvez, né, não orando como deveria, não ficando em paz como deveria, porque se a gente sabe que Ele tá com a gente deveria ficar em paz, mas a gente não consegue, né? Mas Ele tá com a gente, Ele não desiste. Então, se você tá passando por um momento assim, ou tem alguém da sua família passando por algo parecido, né, por algum problema, tenho certeza que o Senhor está com você, está com essa pessoa e vai resolver tudo no tempo certo. A cura vai chegar, a solução vai chegar, a saída vai chegar, e tudo é para um propósito, para a glória dele, né? O Senhor nos ajuda, Ele nos abençoa, mas sempre tem um propósito do Senhor através de nós.